é momento seu com o seu Deus. É momento de entrega, é momento de adoração, é momento de buscar a face de Deus. Não que todos os dias e todo momento não seja, não. Mas este é um momento especial, dedicado a isso. Então que você se dedique a isso. Se dedique a entregar, a se humilhar na presença do Deus vivo. Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nessa noite. Vá de encontro à necessidade do teu povo, Senhor. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Que o Senhor possa nos alcançar com as suas ricas bênçãos dos altos dos tronos dos céus, na vida de cada um. Realize os teus milagres. Que teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade em nosso meio. Tanto esses que estão aqui na nave, Pai, como esses que estão assistindo o culto pela internet. Sejam abençoados pelo nome santo de Jesus. Pela presença agradável do Espírito Santo. Que possamos estar, ó Deus, preparados para ouvir a tua voz. Que possamos, ó Deus, nos entregar neste momento. Receba, Pai, receba nosso louvor e nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido você a adorar o teu Deus. Não importa o que esteja passando, querido, saiba de uma coisa. Ele é fiel, justo e cumpre suas promessas em nossas vidas. Aleluia. Erga sua voz. Que nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor a te chamar. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Muito além das ondas. E além das ondas olharei. Aleluia. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Que nessa noite Eu sou o seu descanso seja em Jesus. e tu és Não sei se o seu mar está muito revolto.
Não sei se as ondas estão muito altas, mas eu conheço um Deus que pode te guiar, que pode te orientar em todas as situações. Confie, entregue-se e pede para que Ele te guie nessa noite. Aleluia. Guia-me para que em tudo te confie. Ergue sua voz, igreja. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer. O Senhor te chama a andar sobre as águas na noite. Leva-me mais fundo, Assim como Ele fez com Pedro, quando mandou Pedro, vem. e minha fé, Ele nos chama, vem, Otávio. Senhor, em tua presença. Vem, Célia. Guia-me para que em tudo em ti confie. Vem, Samir. Sobre as águas eu caminhe, por onde Vem, Gabriel. que chames. O Senhor nos chama. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. teu nome clamarei, Aleluia. e além das ondas olharei. E se o mar crescer, Se o igreja, mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. só confiamos em ti, Deus. Em ti nós podemos tudo. Contigo nós enfrentamos tudo. Confie, se entregue, adore. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em
Nada é impossível para o seu Deus, querido. Confie, acredite. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo pode ser realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Basta acreditar. Basta acreditar. Basta confiar que Ele faz o melhor para mim e para você. Estando no deserto, ande de mão dada com Jesus. Ele é a nossa rocha. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
teu Deus, querido. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Esse é quem Ele é, o Deus vivo, Deus justo, Deus que cura, Deus que levanta, que faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual problema você tem enfrentado. O que eu sei é que você pode buscar um Deus que vai enxugar as tuas lágrimas, que vai restaurar o seu coração. Saiba, querido, Ele é a resposta para mim e para você. Ele, Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele enxuga as minhas lágrimas, Ele cuida do meu coração, Ele é a resposta, aleluia! Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. O deserto na minha vida e na sua vida é ensinamento, é provisão de Deus para que cresçamos na presença dEle, que cresçamos na dependência dEle. Então, querido, adore, louve, mesmo em meio a qualquer deserto, confie, acredite, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto novo me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Eu troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto, isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé.
estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu está cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Ele está cuidando de você nessa noite. Só para demonstrar o teu poder. Ele conhece o seu coração. Preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas como um deserto. Isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Sim, Deus. O Senhor cuida de cada um. O Senhor vem com o teu poder sobre cada um. O Senhor derrama, Pai, da tua cura sobre cada um. A presença do teu Espírito, Pai, nos sustenta, nos enche, Senhor, de amor, de esperança, de alegria, pois somos, Senhor, em nome de Jesus, um povo livre para te adorar, um povo livre para erguer a voz e dizer que louvamos e adoramos um Deus vivo, Pai, que cumpre as suas promessas em nossas vidas, mesmo em meio ao deserto. E é ali, Senhor, que o Senhor nos encontra. É ali, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos ergue. Pai querido, nós temos vivido dias difíceis, Pai. Não sei, meus irmãos, ó Deus, mas todos nós temos problemas, todos nós temos passado por obstáculos difíceis. Mas temos o Senhor, ó Deus, sendo nossa força, sendo nossa fortaleza. Pai querido, nós, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, Pai, que tem tentado agir, ó Deus, na mente, nas famílias desta igreja, Senhor Deus, na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, a investida de Satanás nos casamentos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, faça famílias fortes, faça jovens fortes, famílias, jovens livres, libertos pelo sangue de Jesus, prontos a te adorar, prontos a ser verdadeiros discípulos. Pai, derrama do teu poder, derrama da tua unção no meio da tua igreja. Vai de encontro àqueles que estão assistindo este culto pela internet.
Vá ali, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito. Vem com o espírito de cura, Senhor. Liberta, quebra as correntes, Deus. Faça-nos, ó Deus, discípulos teus, verdadeiros discípulos que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos, ó Deus, erguer a nossa voz, nos dobrarmos ao Rei dos Reis, nos humilharmos na tua presença e declarar que sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem ti não temos nada. Teremos somente nosso orgulho. E neste momento, afastar isso de nós, ó Deus. Que sejamos cada vez menos. Senhor, cresça em cada um de nós. Fica com o culto desta noite. Abençoe e use a vida do pastor Márcio, que irá trazer a mensagem. Abra os nossos olhos, ó Deus. Abra as nossas mentes. Dá-nos, ó Deus, entendimento e sabedoria que vem dos céus, para discernirmos aquilo que o Senhor deseja de nós. Abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos. Sabemos que nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Assim diz a tua palavra. E é somente em ti, com jejum e oração, ó Deus, que vencemos os obstáculos. Pós-dia, cada dia, é com o Senhor, é para o Senhor que vivemos. Seja sobre nós, pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir seu Deus aí, querido, em nome de Jesus. Sentar, pessoal. Boa noite, igreja, graça e paz. Vim contar um pouquinho aqui da minha experiência no PGM, para os irmãos. O que eu tenho para dizer é que tem sido um momento muito especial na minha vida, né, na vida da minha família, PGM, porque ali é um momento onde eu tenho aprendido muito sobre Deus. Tenho aprendido o que é o companheirismo dos irmãos. Tenho tido um crescimento espiritual incrível e a amizade. Isso tem sido fundamental na minha vida, na vida da minha família, porque não só fortalece, ensina, é algo incrível. Então, o que eu tenho para dizer aqui sobre o PGM é: se você quer gente de Deus, se você quer se fortalecer, quer saber o que é viver em comunhão com irmãos e com Deus, faça parte do PGM. Se você ainda não faz parte, procure os irmãos da igreja para saber como você pode fazer parte do PGM e viva esse momento incrível com Deus.
nome é Josiane e eu vim aqui para fazer a todos vocês um super convite. Agora, dia 18 do próximo mês, nós vamos ter um evento para as crianças de 7 a 12 anos. Vai ser no horário das 15 às 18, um dia de sábado, gente, muito divertido. A gente está preparando uma coisa especial para cada uma delas. Então, para você que nos acompanha aí na internet, para vocês que estão aqui, fica esse convite, traga os amiguinhos dos seus filhos, para que eles possam aproveitar, participar desse momento. E nós vamos estar falando do Meu Alvo é o Céu, tá bom? Então fica aqui um super convite para cada uma das crianças. Papai e mamãe, traga os amiguinhos dos filhos, tá bom? Tchau, tchau. Aleluia. Ó mãe, ó pai, não deixa de trazer não. Traga os seus filhos para passar um sábado legal com a gente aqui. Mas eu agora estou aqui para saber de uma coisa muito importante, que é um momento muito importante para nós aqui da IBACE. Quero conhecer os nossos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Aqui do meu lado esquerdo, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Opa, tem lá uma família ali, tem uns irmãos lá. Sejam muito bem-vindos em nosso meio, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo possa falar na vida de vocês aqui junto com a gente, amém? Aqui no meio, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Opa, tem mais um casal ali. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Nós amamos os nossos visitantes. Então, que o Espírito Santo fale aos corações de vocês através dessa igreja, amém? Nesta noite. E que possam voltar sempre, amém? A igreja sabe o que fazer, né, igreja? Deus abençoe vocês. Aqui do meu lado direito, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Ergue o sinalzinho da sua mão aqui. Não? Nos jovens tem alguém que nos visita pela primeira vez? Também não? Você que está em casa, que está assistindo o culto pela primeira vez, tem algumas cadeiras vazias aqui. E minha oração é para que no próximo domingo, o mais perto possível, o mais breve possível, você esteja sentado aqui, ó, nessa cadeira vazia, que está marcada seu nome. Isso mesmo, você que está assistindo aí, a cadeira está te esperando. O seu nome, nós queremos te conhecer, nós queremos te abraçar, queremos estar perto, próximo de você que tem nos acompanhado pela internet. Então venha nos visitar, tá bom? Em nome de Jesus, aleluia. Amém, queridos, graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar pela nossa financeira, né? Queridos, graças a Deus. Vocês sabem que a gente está fazendo a campanha para a gente conseguir pagar a ilha aqui, né? Nós tivemos que fazer às pressas, para a gente não incomodar os vizinhos com barulho, para dar uma segurada, né, no som. E por conta disso a gente gastou em torno de 13 mil reais para fazer tudo. E a gente está nessa campanha para a gente conseguir pagar, mas Deus é tão bom, nós já estamos com 5 mil reais arrecadados, né? Você pode aplaudir o Senhor? Você que está aqui na igreja, você pode entrar no bio do nosso Instagram. Lá vai ter um Linktree, você entra no Linktree, o primeiro botão do Linktree está lá como você faz para fazer a tua oferta. São ofertas a partir de R$5, se você quiser 50, você vai lá, bota 10 unidades, aí vai dar R$50, tá bom? Eu quero, sei lá, 500, você bota 100, né? Vai dar 500 e assim por diante, tá bom, meus queridos? Mas hoje, eu quero te dar a oportunidade para que você oferte a casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa. Porque se Ele precisasse de alguma coisa que vem das nossas mãos, Ele não seria Deus. Mas, nós temos sonhos, queremos fazer muitas coisas. Vocês sabem, aqueles que vieram para cá e viram como isso aqui era, né? E acompanharam como isso aqui, o que aconteceu. Vocês viram que cada vez mais a gente tem conseguido fazer um trabalho com as crianças, com os jovens, conseguimos fazer as 2 salas ali, tem sido uma bênção. Ontem tivemos a rede de jovens aqui, foi uma grande bênção. Cantina foi construída com dinheiro, enfim. Tudo isso que nós fazemos é para investir na obra do Senhor. Então Deus não precisa do nosso dinheiro, mas um coração grato ao Senhor
ele saberá glorificar a Deus também com os nossos dízimos e ofertas, porque dízimo e oferta é fé, amém? Então fecha teus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus queremos agradecer a Ti, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado no nosso meio, Pai. Tantas pessoas, meu Pai, que têm experimentado, Senhor, o Teu poder, que têm experimentado, meu Pai, a Tua provisão. Pai querido, em nome de Jesus, esteja, Senhor, com a Tua boa mão aqui sobre o Teu povo, Senhor. Que o Teu povo, meu Pai, seja próspero, que o Teu povo, meu Pai, seja abençoado, que seu povo, meu Pai, se tem alguém aqui, Senhor, precisando, meu Pai, de uma promoção, precisando de uma melhor colocação, meu Pai, o Senhor é o Deus da provisão na vida do Teu povo, e é nisso que nós cremos, Senhor. Então, em nome de Jesus, faz a Tua obra, meu Pai, conosco, na vida de cada irmão aqui, Senhor. Continua abençoando essa igreja, meu Pai, que haja sempre sabedoria no uso destes recursos, que não são nossos, mas são do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, é o seguinte, para você ofertar, você tem os QR Codes aí atrás das cadeiras, vocês têm um envelope, no envelope também tem QR Code, e você pode colocar em espécie também, e você tem a maquininha lá. Eu tenho pedido aos irmãos, que mesmo oferta é momento de adoração ao Senhor. Então, se você fez alguma transferência durante a semana, não fique aí parado, pega o envelope, traz aqui como oferta ao Senhor, ok? Como culto ao Senhor. Se você porventura for lá e passar seu cartão na maquininha, pega o papelzinho, coloca no envelope, traz aqui. Se você fizer aí sentado mesmo na sua cadeira a transferência, já da mesma forma, pega o envelope e traga. Por quê? Porque é culto, é momento de culto, amém? Então nós vamos cantar e você poderá trazer seus dízimos e ofertas em nome de Jesus. Preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Mas Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Queridos, amém. Podem sentar, vem aqui, crianças, rapidinho. Isso, muito bem. Podem sair a conexão pode sair. 13, 14, 15 podem sair. Os jovens podem sair, 16 a 25 pode sair. E aqui na frente tá as crianças de 3 a 6 anos. Aqui com a Elisete, com a 6 anos, 7 a 9 tá aqui com a Camila,
e 10 a 12 está aqui hoje com a Josiane. Vamos orar? Fecha o microfone aí. Valeu. Muito bem, vamos orar. Ora pra gente? Não? Ora? Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de hoje. Que você abençoe a todo mundo que esteja em casa. Que você cure todos que estejam doentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir, crianças. Muito bem. Queridos, abram suas Bíblias aí em Atos. Atos 26. Atos 26, versículos 13 e 14. Mas você deixa aberto aí que nós vamos ler bastante. É o seguinte, eu estou me ouvindo, Mateus, eu estou me ouvindo aí. Aqui eu não estou me ouvindo. Aí eu vou começar. Só aqui. Som. 1, 2. Som, 1, 2. Ah, não está podendo aumentar, né? Eu acho que você tem que tirar o ganho. Eu acho que é isso, né? Som, 1, 2. Som. Eu desligo tudo. 1, 2. Som, 1, 2. Som. 1, 2. Som. Aí. Ótimo. Isso aí. Queridos, já vamos orar, tá? Mas é Atos, capítulo 26, versículos 13 e 14. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos apresentar a Ti as nossas vidas, Senhor. Dizer para o Senhor, meu Pai, que nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós não sabemos fazer absolutamente nada, Pai. Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra que já vem falando com a gente há tanto tempo. Nesse mês, meu Pai, que temos falando tanto sobre Atos, Senhor, tanto nos PGMs como nas pregações, Senhor, nas mensagens, Pai, na leitura, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito, meu Pai, nos permita entendermos, meu Pai, aquilo que o Teu Espírito fez naquela igreja, Senhor, de Atos, e que tudo aquilo, meu Pai, continue acontecendo nas nossas vidas também e na nossa igreja, Pai. Senhor, cuida dos nossos corações, não deixa, Senhor, que haja, Pai, nada que atrapalhe, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Se porventura, Senhor, o inferno, meu Pai, tenha aprisionado o entendimento de alguém aqui, Senhor, que ele, neste momento, solte toda a mente, todo o coração, para que o Teu entendimento, meu Pai, a palavra que vem do Senhor, meu Pai, possa ser entendida plenamente em cada coração, meu Pai. E que o Senhor, somente o Senhor, porque homem nenhum tem poder, Pai querido, nós sabemos disso. Mas que o Teu Espírito possa, Senhor, transformar a nossa vida e o nosso coração, fazendo com que esta palavra se torne, meu Pai, uma semente que brote e que frutifique no tempo certo, Pai, mas que a partir de hoje o nosso coração possa receber como uma boa terra essa semente, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, queridos. Hoje o tema, resistindo ao aguilhão, que foi o tema, inclusive, dos PGMs essa semana, resistindo ao aguilhão. Os irmãos têm percebido que algumas mensagens nós temos nada mais são do que a gente aprofundar um pouco mais aquilo que está sendo falado nos PGMs. E hoje o texto é Atos, capítulo 26, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor:
Por volta do meio-dia, o rei ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caíram por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Os irmãos que têm participado do PGM já sabem um pouco disso aqui, porque nós temos falado sobre isso aqui. Mas nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, a gente precisa lembrar que ele estava preso. Ele já tinha feito 2 viagens missionárias e o nome dele estava correndo no mundo todo, no mundo romano, dizendo o seguinte, que ele era aquele que ficava tumultuando. Onde ele ia, causava tumulto. E aí você tinha os religiosos da época muito bravos com ele, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os chefes das sinagogas, todos muito revoltados com ele. Só que muitos estavam se convertendo e por isso a perseguição a ele estava sendo muito grande. Sexta-feira aqui nas adoração nós falamos, quer dizer, Satanás não dá chute em cachorro morto, ele só dá chute em quem incomoda o reino dele, o reino das trevas. E ele propôs no coração dele de ir a Roma. E antes de ir a Roma, ele ia passar primeiro em Jerusalém. E passando em Jerusalém, estando ele no templo, depois de estar com a igreja, alguns daqueles que estavam nas cidades por onde ele tinha passado reconheceram ele e foram para cima dele e prenderam ele. Causou um tumulto no templo, foi uma confusão muito grande. O capitão da guarda que estava ali, ele tumulto, não sabia o que era, livrou Paulo, tentou proteger, Paulo fez um discurso, aí no final ficaram mais revoltados ainda e ele guardou Paulo, e depois de saberem que ia ter um atentado contra a vida de Paulo, levaram ele para Cesareia, e em Cesareia, que era a capital ali, de Israel, a capital para o Império Romano, simplesmente levaram ele ali para Cesareia e ali ele ficou 2 anos preso. Trocou o governador e aqui já está no 2º governador. E este texto que nós acabamos de ler é o texto em que no meio do assunto que Paulo está falando para o rei Agripa, para o governador, para as autoridades que estavam ali, como foi o processo de conversão dele. Ele estava falando de Jesus para eles. E aí então ele vai e conta o que aconteceu, que é o texto que nós lemos. Está aí, por volta de meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará, leiam juntos, dor. Só lhe trará dor. Paulo falou isso aqui, meus irmãos, com muita intensidade. Ele estava dizendo que Jesus, quando apareceu para ele, falou para ele. E ele fala algo muito importante: a resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E a história desse diálogo, você tem 2 lugares ali, basicamente. Você tem em Lucas 9, o evangelista Lucas, tá escrevendo o evangelho, conta essa história. Mas quando ele conta essa história em Lucas 9, ele só fala a primeira parte do que está sendo dito aqui. Ele diz assim lá em Lucas 9, versículo 4: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Ele caiu por terra, ou seja, ele está falando de Paulo, e ouviu uma voz que lhe dizia: Paulo, Paulo, por que me persegue? Essa é a versão mais conhecida. Mas agora, diante do rei, é o próprio Paulo que está falando, e ele está explicando o que foi que foi falado, e aí ele vai dizer
e acrescentar algo que foi marcante na vida dele: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então Jesus também falou isso aqui para ele. Nos tempos antigos, queridos, quando a gente fala em aguilhão, imagina que naquela época não tinha tratores. Naquela época, para você semear, você tinha que usar isso aqui, arado. Aliás, até pouco tempo atrás era o arado que era usado. Você amarrava lá um animal, vai devagar, mas é forte, e você enfia aquilo na terra, e aquilo vai puxando, e você vai levando. Só que as riscas têm que ser perfeitas, têm que ser mais ou menos retas. E quem está direcionando o arado, o camponês, ele tem uma vara que tem uma ponta na frente. Ela tem muitos formatos. Isso aqui foi alguns que foram achados da época, tal. Isso aqui é aguilhão. Está vendo que tem as pontas aqui? Isso aqui devia ser afiado. Com o tempo desgastou. E aqui, está vendo as lanças, ó? Tanto aqui como aqui. Tanto para cutucar assim como para puxar. Por quê? Porque se o boi saísse do caminho, ele então dava pequenas espetadas nele. E se o boi insistisse, ele cutucava mais forte. Para quê? Para ele acertar e ir no caminho. Isto é um aguilhão. Entenda o seguinte, queridos: o apóstolo Paulo, ele é fruto da evangelização que a igreja estava fazendo a partir daquele momento que Jesus subiu aos céus. Houve o derramar do Espírito, a igreja começa a evangelizar e muita coisa começa a acontecer em Jerusalém. Muita coisa começa a acontecer em Jerusalém. Atos inicia com a ascensão de Cristo e com o derramar do Espírito. E ela vai acontecendo. Se você ler o livro de Atos, aqueles que estão lendo junto com a gente estão vendo muitos milagres acontecendo, muitas maravilhas, a igreja anunciando, a igreja falando. E Saulo, que depois de passou a ser chamado de Paulo, né? Só vai aparecer na história, se você ler Atos, no capítulo 7, no versículo 58. A primeira menção que é feita ao apóstolo Paulo acontece num momento trágico, momento em que Estevão, um dos diáconos, estava sendo apedrejado. E aí o nome de Saulo aparece exatamente neste contexto. E onde estava Saulo quando Estevão estava sendo apedrejado? Diz o texto assim, ó, Atos 7, 58 a 60. Arrastaram-no para fora, ou seja, Estevão, para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Primeira menção a Saulo em Atos. O cara estava tomando conta das vestes daqueles que iam apedrejar, que não queriam que o sangue de Paulo fosse espirrado nas vestes deles. Então eles tiravam as vestes, colocavam com alguém tomando conta e iam então apedrejar. E aí continua o versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Então, quando Paulo ouviu aquela mensagem, porque imagina, Estevão foi apedrejado e morto, e ele está vendo Estevão sendo apedrejado e orando por aqueles que estavam apedrejando ele. E antes disso, Saulo tinha visto Estevão pregando Jesus, porque Estevão pregou Jesus diante de todo o sinédrio, de todo o tribunal que tinha condenado Jesus. Foi algo que Saulo viu que foi extremamente marcante na vida dele. Ele era jovem, ele estava tomando conta das vestes daqueles que apedrejaram Estevão, mas ele também concordou com aquilo que estava fazendo com Estevão. Ele não
não jogou pedra nenhuma, mas ele concordou, porque o texto bíblico lá de Atos 8, versículo 1, o capítulo 8 começa assim: e Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Querido, o apedrejamento de Estevão, ele foi um marco na vida de Saulo. E o Espírito Santo parece que começou a trabalhar no coração de Saulo naquele momento. Ele vendo a pregação de Estevão, ele vendo Estevão orando por quem estava apedrejando ele, ele vendo uma série de situações que estavam acontecendo, e o Espírito Santo ali, trabalhando no coração dele, mas ele resistiu e continuou perseguindo a igreja. Foi tão importante essa questão, que quando Saulo, diante do rei Agripa, diz o que aconteceu, ele coloca uma frase que em Lucas 9 não fala, que nós acabamos de ler: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Sim, queridos, porque muitos têm resistido ao Espírito Santo. Paulo já estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo desde o momento em que ele viu Estevão pregando e Estevão sendo morto, orando por aqueles que tinham, porque isso impacta a vida de qualquer um. E o Espírito lá trabalhando, mas Paulo continuava firme no propósito de perseguir a igreja. E por isso que Jesus, quando se revela a Saulo, diz: resistir ao aguilhão, quer dizer, aquilo que eu estou tentando te colocar no caminho, se você resistir, você vai sentir dor. É isso que está sendo falado. Atos 7, 51. Entenda uma coisa. Olha o que diz Atos 7,51, que fez parte do discurso de Estevão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Foi isso aqui que Paulo ouviu de Estevão, antes dele ser apedrejado. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, quando Estevão está falando da resistência do Espírito Santo, e quando o Senhor Jesus aparece para ele e diz: resistir ao aguilhão só lhe trará dor, em Paulo se cumpriu aquilo que Estevão estava profetizando: vocês resistem ao Espírito Santo. Mas, meu querido, como que o povo de Deus pode resistir ao Espírito Santo? Como que gente que, meu Deus, adorava no templo, que tinha as leis, como que eles podiam resistir ao Espírito Santo? Mas isso eu estou falando, você está lembrando dos fariseus. Mas eu digo para você, até hoje, em muitos aspectos da nossa vida, nós temos resistido à ação do Espírito Santo na nossa vida. E por quê? Por que isso acontece, meu irmão? Porque muitas vezes nós temos o coração obstinado, como falado por Estevão. Obstinado, o que é obstinação? Só para você entender, o que é obstinação? Obstinação é a qualidade de quem adere firmemente e de forma inflexível ao próprio propósito, opinião e convicção. Vamos ler junto essa frase? Resistindo à argumentação, persuasão e até mesmo a obstáculos. Ou seja, uma pessoa obstinada é uma pessoa que ela não ouve ninguém. Ela põe uma coisa, sabe aquilo que você chama de cabeça dura? A pessoa põe aquilo na cabeça e ela vai trabalhar e agir daquele jeito. Não muda de opinião, não muda de conceito, não volta atrás, embora o Espírito Santo esteja trabalhando no coração.
embora o Espírito Santo esteja tentando convencer com muitos argumentos. Mas a pessoa botou aquilo na cabeça e ninguém muda a opinião dela. O nome disso é gente. São pessoas com coração obstinado. O que isso tem a ver conosco? Jesus falou algumas coisas importantes sobre o Espírito Santo. Que antes de eu falar o que isso tem a ver conosco, a gente precisa entender o que Jesus falou sobre o papel do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo João escreveu assim, João 16, 8 a 11. Quando ele vier, vamos ler juntos? O mundo do pecado, da justiça e do juízo convencerá. Você só convence alguém quando você usa argumentos. Você só convence alguém quando você age com argumentos no coração daquela pessoa. Há uma conversa, há um diálogo. Para que eu seja convencido, eu preciso ouvir. Ouvir o quê? Ouvir argumentação. Aí ele vai falar do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Querido, qualquer pessoa que queira convencer alguém, ela vai ter que usar muita argumentação, muita persuasão. Se você quer convencer alguém aqui trabalha com vendas, levanta a mão. Quem trabalha com vendas? Quem trabalha com vendas aí? Você não tem que ter bons argumentos com o seu cliente para convencê-lo? E quantas vezes você está vendendo algo que ele necessita, mas ele não quer, por quê? Porque ele não quer se deixar ser convencido. Ele nem ouve os teus argumentos. E você está oferecendo algo que interessa a ele, mas ele não quer. Por quê? Porque ele botou na cabeça dele, ele não quer ouvir. Ele não quer sequer ouvir o que está sendo dito. Eu já conheci muitas pessoas que têm uma capacidade de convencimento muito grande. Pessoas que usam argumentos fortes para tentar convencer pessoas a respeito de alguma coisa. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Pessoas que precisam desses argumentos. Eles usam argumentos que são convincentes. Você olha assim a pessoa, meu Deus, quer ver uma coisa? Para perto de um petista. O cara fala cheio de argumento para te convencer. E o contrário também. Eu estava com um irmão lá em casa, e ele é bolsonarista, né? E ele tem um parente lá dele que é petista. Aí ele falou assim, nossa, eu quase virei petista. Ele falou brincando, né? Porque é ruim um bolsonarista virar petista e vice-versa, né? Eu quase virei petista, porque quando você vê a argumentação, parece que tem toda a lógica. E tem pessoas que têm essa capacidade de convencer no argumento, de insistir no argumento. Tem gente muito boa por aí para argumentar, para persuadir. Você conhece? Já conheceu alguém assim? Levanta a mão. Olha, várias pessoas já conheceram pessoas assim. Pessoas que têm bons argumentos, que sabem falar. Agora, gente, imagina Deus quando Ele quer convencer alguém. Quantos bons argumentos Ele pode usar no coração de uma pessoa? Quantos bons argumentos Ele pode usar através do Espírito Santo no coração para convencer uma pessoa de algo? Por isso que a palavra diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Este é o papel dele na nossa vida, nos convencer.
Só que mesmo assim, como mesmo essas pessoas boas que vocês conhecem, boas de argumentação, às vezes elas não conseguem argumentar. Por quê? Porque o coração do sujeito que está ouvindo é obstinado e ele não quer. Da mesma forma, os melhores argumentos que o Espírito Santo usa, muitas pessoas não querem se deixar convencer. Por quê? Porque são pessoas obstinadas, pessoas que não aceitam argumentos. São como aqueles jumentos que você põe aquele negócio assim, ó, ele só olha para aquilo e ele não ouve ninguém, nem de um lado nem de outro. Querido, isso é lastimável, porque Jesus disse que a ação do Espírito Santo na nossa vida é nos guiar. Por que ele deve nos guiar? Porque nós não sabemos para onde vamos e nem sabemos como viver nessa terra. Quando você pega João capítulo 16, versículos 13 e 14, fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, vamos ler juntos? Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Queridos, perceba que o Espírito Santo guia igual aquele camponês que fica atrás do arado, guiando para onde o boi deve ir. É ele que sabe da direção. Não adianta o boi sair andando por qualquer direção, porque não vai surtir efeito. Quando aqui está dizendo que o Espírito Santo vai nos guiar, significa o seguinte, que ele vai nos dar toques para um lado e para o outro. Você pode ir para o outro caminho? Pode, mas você vai experimentar dor. Dor que o Senhor vai operar em você? Não, querido. Dor que a vida vai te causar. Então ele agindo em nós, ele vai nos levar na direção que ele quer. Por exemplo, conversando com Nicodemos em João 3, você vê a conversa de Jesus com ele começa a falar do Espírito Santo e ele fala assim, ó: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Vamos ler juntos? Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento sopra onde quer. O Espírito sopra, queridos. Lembre-se das velas do navio. Você tem um navio a velas no passado. Não adiantava você querer ir para o norte se o vento estava soprando para o sul. Você tentar chegar no norte com o vento soprando para o sul é perda de tempo. Você não vai conseguir fazer isso. Você pode até dar uma desviadinha ali para Nordeste, você está ali para... Ok. Agora, se está soprando para o norte, você ir para o sul, é complicado. Da mesma forma, o Espírito Santo sopra na direção que Ele quer. Para quê? Para nos dirigir. Ele sabe o que tem que fazer na vida de cada um aqui, irmãos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor disse que Ele enviaria, não nos deixaria órfãos, mas Ele nos enviaria o Espírito. Então por que a gente insiste em querer andar sozinho? Porque a gente insiste em querer ir por caminhos que Ele não tem para nós? Por que a gente não aceita os caminhos que Ele tem? E tem gente que vai ficando tão insensível que não consegue sequer ouvir a voz do Espírito conduzindo para onde a gente tem que ir. Querido, quando você está no navio, está o vento soprando, você pode resistir a ele, se fazer sabe o quê? Encolhendo as velas.
É assim que se resiste ao vento. E da mesma forma, eu posso resistir àquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, fazendo o quê? Desinflando as velas da minha vida. Sem querer ouvir o que Ele está falando no meu coração. E Ele fala, meus irmãos, Ele fala. Aquele que é guiado pelo Espírito, diz o texto bíblico que Ele guiará a toda a verdade. Em que sentido? Em tudo aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Guiará como um homem controla o boi com aguilhão. Por isso que o Senhor disse para Paulo: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Por quê? Porque o Espírito já estava falando no coração de Paulo. E Paulo resistia. E Paulo não queria. Paulo conhecia bem isso. Ele que havia antes resistido ao Espírito Santo, quando passou a não resistir mais ao Espírito Santo e descobriu tudo que o Espírito Santo pode suscitar na vida daquele que é guiado por ele, mais tarde ele vai falar em Gálatas o seguinte, Gálatas 5, a partir do 22, ele fala assim: mas o fruto do Espírito, quer dizer, aquilo que você vai colher, se você se deixar ser trabalhado pelo Espírito, aquilo que você vai colher, se você pegar o vento do Espírito na direção que Ele está mandando você ir, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, vamos ler juntos? Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Por que andemos pelo Espírito? Como um navio que infla as velas e o Espírito sopra e ele vai caminhando, ele vai indo, porque sabe a direção para onde tem que ir, no sentido favorável ao vento. Queridos, perceberam quantas coisas boas o Espírito frutifica em nós e quer frutificar em nós? Quantas coisas boas Ele quer fazer em nossas vidas, queridos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente fala muito daqueles que resistem ao Espírito Santo e por isso perdem a salvação. Mas também, queridos, entendam que tem pessoas que mesmo sendo salvas, resistem ao Espírito Santo e por isso deixam de colher essas coisas que o Espírito Santo quer frutificar em nós: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E por isso tem vivido uma vida de dor, porque quem resiste ao aguilhão experimenta dor. Não tem jeito. Porque se você é de Deus, Ele vai querer dirigir a sua vida. Você só vai sentir dor se você resistir. O mundo não precisa do Espírito Santo, porque o mundo anda de acordo com a vontade dele. Você tem resistido ao Espírito Santo na sua vida? Será que tem alguma área da tua vida que você tem resistido? Olha, eu aceitei em tal área, mas em tal área eu não aceitei. Como assim, pastor? Ué, meu irmão, quando você diz assim, eu não consigo me dominar. Quando alguém me fechou no trânsito, quando eu vi eu já xinguei. Isso é falta de domínio próprio, meu irmão. Enquanto você estiver agindo assim,
Não tem quando o Espírito Santo te usar. Não tem como o Espírito Santo te usar. Ah, mas eu não tenho paciência com a minha mulher, com o meu marido. Espera aí. Preste atenção no que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Porque diz o texto que o Espírito Santo suscita em nós paciência. Ah, eu vou lá e falo mesmo, doa quem doer. Espera aí. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo quer suscitar em você amabilidade, ou seja, ser amável na maneira como você age, na maneira como você fala. Então, muitas vezes, você não tem conseguido colher essas coisas na sua vida porque você tem resistido, meu irmão. Porque você aceita certas coisas e outras você não tem aceitado na vida. Até quando você ficará sem amor? Porque eu vou falar uma coisa para você. A gente encara o amor como algo que a gente precisa receber. Só que entenda uma coisa. Por que o Espírito Santo suscita o amor em nós? Porque aquele que ama vai experimentar o amor de Deus de volta. Não tem jeito. As pessoas que mais experimentam o amor não são aquelas que ficam exigindo amor, mas são aquelas que praticam o amor. E o amor vem tranquilamente. A palavra de Deus fala coisas difíceis para todos nós, que ame a sua esposa como Deus amou a igreja. Gente, é um negócio difícil demais. É difícil. Aquela mulher falando na tua cabeça. Aquela mulher que acordou. Nossa, é um anjo. No final do dia, virou o negócio, não sabe nem o que aconteceu. Mas a palavra de Deus fala que você tem que amar como Cristo amou a igreja. Você já parou para pensar sobre isso? Meu Deus, olha, meus irmãos, que negócio difícil. Que negócio difícil. Por quê? Como Cristo amou a igreja. Lembra que Jesus morreu na cruz, diz o texto, quando ainda éramos inimigos? Ele não morreu na cruz porque a gente era bonzinho. Ele morreu na cruz porque nós, enquanto ainda éramos inimigos dele, mas ele foi lá e morreu e se sacrificou. Por que ele morreu? Por amor. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É amor. Aí fala o texto bíblico. E se está no texto bíblico, é para onde o Espírito Santo quer te levar. É para onde ele quer te guiar. Aí está lá falando assim, ó. Sujeitem-se a seus maridos. Meu Deus, eu faço ideia. Eu vou falar uma coisa. Meu Senhor Jesus. Senhor, como é que aquela irmã vai se submeter para aquele ogro? Como que ela vai se sujeitar naquele sujeito? Meu Deus do céu, aquele cara não tem modos. Cara, mas está na Bíblia. E Bíblia é fé, minha irmã. O que você vai ficar? De que lado você vai ficar? Tem um monte de irmã que não vai aparecer mais aqui domingo que vem. Assim como alguns irmãos também não vão aparecer mais domingo que vem. Porque são coisas difíceis. Mas quem disse que é você? Meu irmão, você tem que se deixar levar pelo Espírito. Você tem que se apegar ao Espírito Santo, como se fosse a tua tábua de salvação. Você está no meio do oceano, só tem aquela taubinha. Se você largar ela, você vai afundar. Então, você precisa entender isso na sua vida de uma vez por todas.
Até quando você vai dizer na sua vida que você não é capaz de mudar? Até quando você vai continuar vivendo essa vida dizendo, não, eu vou nascer assim, me criei assim, você sempre assim? Até quando você vai se convencer que Deus é Deus? E se você deixar, Ele opera tanta coisa na sua vida. O mentiroso vira um apaixonado pela verdade. O golpista vira o cara mais honesto dessa terra. O vida louca vira um bom pai. A mulher da vida vira uma senhora, mãe de filhos, respeitada e honrada. O preguiçoso vira o maior trabalhador se ele deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele. O negativo vira otimista, porque o Espírito vai trabalhando no coração dele, meu irmão. Tem jeito. Quando você vai crer nisso, aquele que não tem sabedoria, o tolo, se torna sábio quando se deixa guiar pelo Espírito. Sabe o que o Espírito Santo faz em nós? Ele vai nos restaurar a criação original de Deus, querido. De glória em glória. Eu vou mudando, eu vou agindo, mas cada vez que eu falo, vou fazer mesmo, sabendo que está errado, você está resistindo ao Espírito Santo. E resistir ao aguilhão vai te trazer dor. Tem jeito. Por isso, talvez teu casamento esteja tão destruído. Talvez por isso que a tua vida financeira está tão destruída. O Espírito Santo já falou para você, aprenda a administrar. E você não quer. Por quê? Porque eu não nasci para isso. Eu também não nasci para ser pastor, e pela glória de Deus, pela graça de Deus, eu estou aqui também. Não existe esse negócio de nascer. Nós temos que ser construídos, moldados pelo Espírito Santo, o oleiro que quebra e faz de novo. Você vai continuar resistindo, por quê, querido? Você quer experimentar dor. Dor porque você não tem paciência, dor porque você não tem, porque você vai ficar sem paz, dor porque você não é amável, dor porque você não vai ter alegria continuando fazendo o que você está fazendo. Até quando você vai viver sem domínio próprio? Querido, eu faço um apelo para você, em nome de Jesus, viva guiado por Deus, aprenda a viver guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, deixa Ele conduzir tua vida, e aí sim você vai estar preparado para grandes coisas da parte de Deus em você. Deixa Ele transformar você, deixa Ele trabalhar no seu caráter, queira que Ele trate o seu caráter. Eu costumo dizer que a nossa igreja tem experimentado tantos milagres, tantos irmãos, pessoas que não puderam ter filhos têm, pessoas que tinham tumores, sumiu, gente que era de um jeito e passou a ser de outro. É muito milagre, mas querido, o maior milagre que você possa experimentar na sua vida é viver em parceria com o Espírito Santo, deixando Ele te guiar, para que você se transforme em outra pessoa. Ao ponto que quando você fique muito tempo sem ver teu amigo, ele olha e fala assim para você, nossa, você está tão diferente, eu nem te conheço mais. Por quê? Porque o Espírito está trabalhando e entalhando e moldando a sua vida. Oh, meu querido, vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Você está aqui precisando de alguma coisa, você chegou com o coração tão triste. Ok, nós vamos orar. Mas qualquer coisa que você receba da parte de Deus, se você não se deixar moldar pelo Espírito, não adianta nada. Semana passada eu falei
em algum momento que expulsar um demônio é fácil, manter ele longe que é mais difícil, porque depende da pessoa, não é isso? Receber bênção de Deus é fácil, isso aí é o mais fácil, querido. Aquilo que você está achando que é mais difícil, isso aí é o mais fácil que tem. O difícil é manter a bênção de Deus na nossa vida quando a gente resiste ao Espírito Santo. Resiste àquilo que Deus quer fazer com a gente. E lá no fundo, muitas vezes, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu peguei um caminho errado e não sei nem mais como resolver. Pois hoje, você tem que apresentar ao Senhor isso. Hoje você tem que falar: Senhor, eu entendi que eu tenho que ser guiado pelo Senhor, mas eu não sei como fazer, me ensina. Eu quero ser sensível à Tua voz. Eu quero mudar a minha vida para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar? Vamos louvar. E depois nós vamos orar. Em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Adora o Senhor, meu irmão. Estás aqui, Adore Ele. mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Esse é quem Tu és.
Queridos, é o seguinte, esses irmãos estão aqui na frente. Se você tem um pedido de oração no teu coração, você quer orar junto com esses irmãos aqui, a gente vai continuar cantando e você poderá, enquanto estivermos cantando, você vir aqui na frente receber oração. Você sabe que a gente tem tantas lutas, mas a maior luta que a gente tem, muitas vezes, é com a gente mesmo, com aquilo que está dentro da gente. Então, seja aquilo que está dentro de você, que você precisa, sabe, parar de resistir ao aguilhão, ou seja, talvez um pedido. Você está aqui porque é da sua família, você está aqui, talvez você chegou com o coração destruído, eu não sei, querido. Eu quero te pedir para que você saia do teu lugar e venha receber oração aqui, em nome de Jesus. Venha orar com esses irmãos. A palavra de Deus fala que é para nós orarmos uns pelos outros. Eles não têm nada de especial, mas eles estão aqui para orar com você. Se você sentir a vontade de dizer o motivo, você fale. Se não, apenas receba oração em nome de Jesus. Deus de milagres, Vamos continuar cantando. Você pode sair do seu lugar e vir. Receba oração, dizendo em nome de Jesus. esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus, na tua presença, Pai, nós nos colocamos, Pai. O Senhor, meu Pai, já deixou a tua palavra, meu Pai, em cada coração, meu Pai, como aquela semente, Senhor. Teu povo, meu Pai, já entendeu, não deixa que ninguém, Senhor, resista ao teu Espírito, entra com o teu argumento, Senhor. Faz o maior milagre de todos, que é o milagre do convencimento operado pelo teu Espírito. Cada um de nós, Senhor, tem áreas da nossa vida, Pai, que a gente precisa, meu Pai, ser cuidado, meu Pai, circuncidado, aparado, Senhor, em nome de Jesus. Cumpre, meu Pai, da tua bênção e cumpre a tua palavra, que ninguém resista, meu Pai, à ação do teu Espírito nessa noite, Pai. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já tem bradado, meu Pai, em tantos corações aqui, em tantas áreas, Senhor, que o Senhor gostaria de trabalhar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai querido, que o teu Espírito Santo, meu Pai, que foi enviado para não nos deixar órfãos, Senhor, possa agir, meu Pai, em cada família, transbordando, Senhor, transformando, meu Pai, o indivíduo, meu Pai, para que o coletivo seja transformado, meu Pai. Transforma, meu Pai, este linguarudo, meu Pai, em sábio que fica com a boca fechada, Pai. Ah, Senhor, transforma, Senhor, esse impetuoso, meu Pai, imprudente,
Senhor, em nome de Jesus. Traz, Senhor, sabedoria, meu Pai, para aquele, meu Pai, que naquela área, Senhor, Senhor, tolo. Pai querido, em nome de Jesus, que onde, Senhor, não, aquela falta de fé, Senhor, se transforme, meu Pai, nas fontes de fé, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, cuida do teu povo, Senhor, converte, Senhor, o coração, meu Pai, de cada um aqui, Senhor, em todas as áreas. Nos faz enxergar, Senhor, as áreas que em nós ainda não foram convertidas pelo Senhor, porque a nossa resistência, meu Pai, do coração tem impedido. Não deixa, Senhor, não deixa, Pai. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, trazer, Senhor, domínio próprio, Senhor, para esse que diz que perde a cabeça, para esse, meu Pai, que diz que quando viu já falou, para esse, meu Pai, que diz, Senhor, que quando viu já fez. Senhor, em nome de Jesus, dá domínio próprio para o teu povo, Senhor. Que o teu povo seja conhecido como um povo, Senhor, cheio de alegria, de paz, de amabilidade, Senhor. Que seja um povo, Senhor, circuncidado no coração pelo teu Espírito, Senhor. Trabalha e age, Senhor, em cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, cuida do teu povo, Senhor. Cuida, Senhor. Meu Pai, converte, Senhor. Senhor, trabalha, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estás aqui, Vindo entre Senhor, nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Senhor, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, canta, te adorarei. Deus, transforma vidas e corações Estás aqui. aqui, Opera o teu milagre, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho Canta para o Senhor, declara para Ele, na escuridão. com toda a tua força, com todo o teu coração, declara para Ele, já crendo no que Ele fez. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem Tu és. Senhor, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Amém. Cadê a cantina? Alô? Boa noite, Igreja Paz. Hoje nós temos cantina, nós fizemos mini pizzas, tá? Mini pizza de calabresa.
Nós temos 30 mini pizzas lá e 30 refrigerantes, e nós queremos vender tudo, porque assim como o louvor, como a segurança, a cantina também é um ministério dessa igreja, e tão importante quanto. E nós temos ajudado os jovens, nós temos ajudado as crianças, nós temos colaborado com algumas coisas aqui dentro da igreja. Então nós gostaríamos que você passasse lá e comprasse um salgado, se você puder. Se você não quiser comer aqui, você leva para casa, tá bom? Tá muito gostoso. E R$12 o combo. E nós temos o cafezinho também. Não vai embora sem tomar um café, porque lá você tem a oportunidade de continuar essa comunhão que nós temos aqui com outros irmãos lá, tá bom? Então dá uma passadinha lá, toma um cafezinho, come um salgado, que você vai ser muito abençoado, tá bom? Muito obrigada. Vem aqui, Alexander, por favor. Vem aqui. Você que está aqui nos visitando, vou te contar um segredo. É assim, ó, o esquema é o seguinte: cafezinho é de graça. Não acaba o culto e vai embora correndo, não. Vai ali, pega um cafezinho, fica ali no cantinho, perto da parede, perto do extintor, que aí alguém vai chegar e colar em você, tá bom? Vai te convidar para você ir no PGM, vai perguntar a seu respeito, vai falar para você se é a primeira vez, como que você conheceu nossa igreja, e assim por diante, tá bom? Então, faz esse esquema, essa é a senha. Vai lá, pega o cafezinho e fica tomando um cafezinho. Fica de boa, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar encerrando esse culto com o Alexander? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Ó Deus amado, queremos te agradecer, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos deu, Pai amado, de ouvir um pouco mais da Tua palavra. Amém. De, Pai amado, ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, Papai. Em nome de Jesus, Pai amado, eu abençoo, Senhor, os Teus filhos, Pai amado, com a Tua bênção, com a Tua boa mão, Pai amado, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Não nos deixe nos acovardar, Pai amado, mas que tenhamos, Senhor, coragem, Pai amado, que tenhamos, Pai amado, força para dizer não àquilo, Pai amado, que te desagrada, e dizer sim àquilo que é a Tua vontade. Nos dê uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que nos constrange, nos guia, nos convence, esteja com esse povo agora, durante esta semana e para todos sempre. Amém. Amém. Querido, você vai sair do seu lugar, dá um abraço no teu irmão aí, fala para ele: que bom que você veio cultuar comigo, uma boa semana para você, em nome de Jesus. Do tio, boa semana, viu? Tá nossa. Tá nossa. Amém. Minha baixinha que eu vi Dedezinha, agora já tá todo mundo. Deus abençoe. Lindo do tio.